Olá pessoal, professor João Paulo, curso de socorrista resgatista da ICOMP. Vou gravar um vídeo para vocês sobre controle de hemorragia. Esse na verdade é o vídeo número 2, eu já gravei o vídeo número 1 explicando a origem do controle de hemorragia, um pouco da história, os processos da evolução do controle de hemorragia, o porquê tinha deixado de ser utilizado, e porque agora está voltando um pouquinho mais. E nesse vídeo eu acabo completando então essa série de vídeos sobre controle de hemorragia. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a campanha Stop the Bleed, para quem não conhece. Vou explicar o porquê que voltou à tona então falasse bastante do controle de hemorragia, para que a gente entenda um pouquinho mais a fundo então a importância de controlar a hemorragia. Bom, vamos lá. Hemorragia. Definição, a gente já sabe. Hemorragia, qualquer pessoa, um leigo mesmo já sabe o que está acontecendo. Um grande evento, um grande sangramento, grande perda, um grande volume de sangue que está saindo da vítima ou de uma pessoa de diversas formas, de um sangramento nasal, por uma hemorragia digestiva, quando a pessoa tem uma hemorragia interna, uma úlcera estomacal, uma lesão no intestino, ela pode ter fezes com sangue, que a gente chama hemorragia digestiva baixa. E essas são algumas formas clínicas, mas como o nosso foco é o APH, urgência e emergência, a gente se preocupa muito com ferimentos, os tipos de ferimentos que podem levar ao sangramento, a um tiro, uma facada, a uma perfuração por um objeto pontiagudo, uma explosão, em um atropelamento, uma fratura exposta, entre outros tipos de mecanismos que podem levar a um grande sangramento, até uma amputação e esmagamento. Bom, isso é um pouquinho do que é uma hemorragia. Bom, e quando a pessoa tem uma grande perda de sangue, a gente tem que pensar que ela está perdendo a célula que transporta o oxigênio. E o oxigênio é uma das substâncias, dos componentes químicos que é mais importante para o funcionamento do nosso corpo, porque ele vai ajudar a oxigenar a célula, a fazer com que a célula tenha um substrato para produzir energia a nível celular, que a gente precisa de oxigênio e glicose para fazer a energia de nível celular, que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato, certo? E com isso a gente precisa trabalhar essa reposição de oxigênio, reposição de glicose, para que o nosso organismo trabalhe perfeitamente. Bom, então com isso, quando a gente perde o sangue, a gente tem que pensar que a gente está perdendo essa célula e cada vez mais o nosso corpo vai ter mais dificuldade para transportar esse oxigênio para todas as células corporais, para o coração, pulmão, cérebro, pele, músculos, ossos, nervos. Tudo que tem no nosso corpo recebe oxigênio, todas as estruturas anatômicas, tá? Os órgãos, vísceras, entre etc, Então a gente precisa pensar, o oxigênio é muito importante, então o sangue é extremamente importante. E eu falo no outro vídeo também que uma vítima de trauma, ela morre primeiro, morre mais rápido, a causa que vai matar mais rápida em um acidente, independente do tipo, se tiver uma hemorragia, um sangramento é o que vai matar mais rápido uma vítima. Então eu tenho que pensar no controle de hemorragia rapidamente, independente do método, mas eu tenho que tentar controlar essa hemorragia para evitar que essa vítima evolua para óbito. Bom, e aí a história do controle de hemorragia, desde da época da guerra, das batalhas medievais e muitos outros processos, já havia se tentado controlar a hemorragia, mas a partir do século XIX, ou melhor, do século XX, que já se teve grandes evoluções e grandes métodos para ter um melhor controle, sobre isso. E aí, assim como a evolução médica, evolução dos procedimentos, veio melhorando as condições de tratamento. Mas para o pré-hospitalar, aonde mesmo esses fatos mudaram foi na época de guerra,
né, onde tinha acidentes com bombas, tiro, canhão, entre outras situações onde a vítima era gravemente ferida e tinha grandes hemorragias, certo? Então, nesse período onde foi o grande salto, a grande evolução. Se você pegar Guerra do Vietnã, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, esses filmes que a gente assiste de Hollywood, a gente acaba percebendo grandes avanços nessa parte, né? Então é muito importante para que a gente tenha esse conhecimento histórico. E hoje, para o nosso meio civil, o que houve? A gente adquiriu essa parte do atendimento pré-hospitalar militar para o nosso meio civil, porque a gente teve uma mudança na característica da população. A gente, desde um acidente que aumentou a sua gravidade, o porte de arma de fogo, a violência no trânsito, violência entre brigas. Então a gente tem que pensar, essas coisas acabaram aumentando a gravidade das vítimas, que no passado tinha uma gravidade, hoje tem um outro nível de gravidade, é muito mais grave. Apesar do avanço hospitalar, mas a vítima que tem um grande ferimento, se ela não receber um atendimento imediato, ela rapidamente pode evoluir a óbito, por falta de uma conduta de primeiros socorros, que seria o controle de hemorragia. Bom, então, nos tempos atuais, em 2012, que ocorreu um incidente de múltiplas vítimas. O que é um incidente de múltiplas vítimas? É o IMV. Quando tem uma catástrofe, tem um desastre, tem sei lá, um prédio desaba, cai um avião, um ônibus capota, um congestionamento de vários carros, um tsunami. Isso é um incidente de múltiplas vítimas, tá? E um atentado terrorista também é um incidente de múltiplas vítimas, porque vai ter várias pessoas precisando de ajuda ao mesmo tempo. E em 2012, nos Estados Unidos, aconteceu o seguinte, um rapaz, né, chamado Adam Lanza, ele entrou numa escola primária, a escola Sandy Hook, e acabou atingindo algumas pessoas, incluindo a mãe dele e ele mesmo. Ele cometeu suicídio. No total foram 28 pessoas atingidas, incluindo ele. Então foi um incidente de múltiplas vítimas, fora as pessoas feridas que não conseguiram ser socorridas, né? Outras conseguiram, outras não, e com isso a população dos Estados Unidos percebeu, né, as autoridades, na verdade, né, perceberam que é necessário conscientizar a população e educar sobre essas medidas de controle de hemorragia. Lá eles já têm a consciência, né, e têm a importância de primeiros socorros, suporte básico de vida, né, que é fazer uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, usar o DEA. Eles também decidiram implementar cultura de ensinar como controlar uma hemorragia adequadamente. E aí então surgiu o que? O Consenso de Hartford. Teve uma edição, depois a segunda, a terceira. Na quarta edição, eles, depois de chamarem especialistas, desde militares, né, fuzileiros, pessoal que tem bastante experiência em combate, determinaram uma linha de raciocínio e definiram um fluxograma, um material, um curso para ensinar a população e profissionais. Profissionais para serem instrutores e dar palestra em escola, em empresas, em diversos locais. E também liberou para o público geral assistir. Por quê? Toda vez que eu tenho um acidente ou um incidente de múltiplas vítimas, ou uma vítima com hemorragia, é muito mais fácil eu ter uma pessoa leiga próxima do que uma ambulância, do que um profissional de saúde. Então, com esse raciocínio, eles querem capacitar o maior número de pessoas a nível global. Tanto que esse curso ele é permitido para qualquer pessoa de qualquer país. Apenas a única dificuldade é que é em inglês, aí você tem que traduzir a página, tem um pouco mais de trabalho. Mas se você quiser acessar a página, você consegue. E aí eles tiveram um apoio do Colégio Americano de Cirurgiões, que é o ACS, que é uma instituição muito renomada internacionalmente, né? Tem um grande reconhecimento. Eles contribuíram também na produção do PHTLS, do ATLS, né? Então,
que trabalhava o trauma. Agora eles focaram em desenvolver esse treinamento para leigos e populares para ter esse raciocínio, então, de rapidamente, eu tenho uma hemorragia, eu já sei o que fazer, eu vou usar um torniquete, eu vou fazer um curativo compressivo, eu vou fazer compressão direta, eu já vou saber reconhecer qual é o tipo de ferimento, saber se é grave ou não, para poder pedir uma ambulância de resgate, né, e falar a gravidade da vítima, ok? Ou até mesmo decidir remover e levar para o primeiro hospital mais próximo. Isso é uma conduta que tem que ser compartilhada com o médico regulador, né, ou com a central de regulação de cada país. Mas é uma forma de trazer a população próxima para essa situação e compartilhar a responsabilidade. E com isso eu vou conseguir salvar muito mais vítimas. Bom, então a partir daí então foi desenvolvido um fluxograma que ele orienta os tipos de ferida, se é um corte, se é uma perfuração, se é uma lesão de extremidade, se é uma amputação e qual método que eu vou utilizar. Se seria um torniquete que tinha deixado de se usar por falta de instrução. Por que o torniquete parou de se usar? Porque uns falavam, põe o torniquete, tem que abrir de 10 em 10 minutos. Um é de 3 em 3, um é de 15 em 15, um não precisa abrir. Então eles fizeram um consenso e orientaram a população, certo? Você vai utilizar o torniquete em uma situação de grande sangramento, aonde o membro não tiver viabilidade ou a vítima esteja muito grave e perdeu muito sangue. Porque aí o que é a função do torniquete? Obstruir a passagem de sangue, certo? Para que aquela vítima tenha a condição de chegar no hospital. Ah, mas e o membro afetado? Ele vai perder? Não, pessoal. Tem um tempo. Qual que é esse tempo? Até 2 horas eu não preciso mexer e essa vítima não vai ter nenhum prejuízo nesse membro. Ela tem uma grande chance de recuperar aquele membro afetado. Então eu não preciso ficar, nossa, vai perder a perna, vai perder o braço. Não, esquece isso. Até 2 horas, põe o torniquete e não preciso me preocupar, certo? Mas não quer dizer que eu preciso esperar 2 horas. Vamos dar exemplo, no Brasil, quanto tempo uma pessoa leva para chegar no hospital? Aqui, vamos dar um exemplo da nossa cidade, Bauru. Um atendimento demora em média de 5 a 10 minutos, de transporte de 10 minutos a 15 minutos, então uma média de 30 minutos até a chegada do hospital. Isso chutando um tempo alto, né? Mas quando é emergência a gente acaba agilizando, né, para perder menos tempo, faz mais procedimento dentro da ambulância para ganhar tempo de deslocamento. E você vai acabar retirando esse dispositivo, então, o torniquete do braço ou da perna, onde? No hospital de referência de trauma. O cirurgião ou ortopedista vai poder recomendar a retirada do torniquete para avaliar, ok? No caso, a partir do momento que você aplicou, você não precisa ficar afrouxando. Antigamente tinha essa orientação, hoje não precisa, por conta do risco de coágulo, soltar um trombo, né? A vítima perder mais sangue e piorar a condição hemodinâmica, né? Que é a condição de oxigenação dos tecidos, a pressão vai cair se ele perder mais sangue, e às vezes ele já perdeu bastante sangue, né? Então eu preciso pensar em várias condições, ok? Então, a partir do momento que teve lá o consenso de Hartford, que foi em 2016 o último consenso, surgiu a campanha então que é o que? Stop the bleed. Stop, pare, bleed, sangramento, hemorragia, né? Então a tradução ao pé da letra, pare a hemorragia, pare o sangramento, certo? E aí eles têm um fluxograma orientando as etapas, que é sempre primeiro a segurança do socorrista, sempre, em qualquer situação, pessoal. A minha segurança, porque a vítima já é vítima. O que eu fizer para tentar ajudar, pedir ajuda, sinalizar ou fazer um procedimento, já é de grande ajuda, mas eu não tenho que me arriscar mais do que o necessário. Eu tenho que ter consciência disso, sempre segurança, porque se eu for uma nova vítima, eu vou piorar a situação, eu não vou estar ajudando. Então, depois que surgiu então a campanha Stop the Bleed, foi desenvolvido várias palestras, então foi feita uma plataforma online, há instrutores que dão palestras em escolas, em empresas, em diversos locais para multiplicar esse conhecimento, ok?
E aí então é alertado sobre os tipos de ferimento, os métodos de controle e toda vez que tiver uma situação vai ter alguém apto para poder socorrer uma vítima, ok? Então falando do fluxograma, então reconhecer se a lesão é o quê? É uma lesão grave que está oferecendo risco à vida da vítima ou se é uma lesão leve, superficial, certo? Porque eu tenho que pensar assim, se é uma lesão grave, eu tenho que agir rapidamente e pedir ajuda. Se é uma lesão leve, eu vou tentar controlar, vou pegar um pano, fazer uma compressão direta naquele local, ver se o corpo faz o processo de coagulação e controla aquele sangue, para eu não causar nenhum desespero. Agora, por exemplo, um acidente de moto, teve uma amputação da perna, está perdendo muito sangue. Eu tenho torniquete? Eu não tenho? Então eu tenho que pensar nas medidas que eu vou poder utilizar, entendeu? Então, em cima disso, a gente classifica a gravidade da vítima, até mesmo para acionar o serviço de emergência, para chamar a ambulância, chamar o SAMU, chamar o bombeiro, né? Para poder nos auxiliar durante esse atendimento e prestar um melhor auxílio à vítima. Beleza? Então, esse foi o segundo vídeo de controle de hemorragia, que a gente fala então da campanha Stop the Bleed, do consenso de Hartford, que é um consenso americano que orienta, eu vou mandar depois no grupo do WhatsApp para vocês traduzido o manualzinho que eu tenho, ele é resumido, é muito bacana, é importante para vocês ter um pouquinho desse conhecimento, principalmente quem trabalha na área da saúde ou quem está fazendo o nosso curso de socorrista. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de controle de hemorragia, para que a gente consiga conscientizar a população e também evitar o maior número de mortes por hemorragia, já que é a causa que mata mais rápido vítimas de trauma, né, por conta da perda de sangue e prejudicando a função orgânica, né, a nível celular, causando então falta de ar, a diminuição da temperatura corporal, a falta de oxigenação nos tecidos, podendo levar a vítima ao estado de choque, né? Que talvez vai ser um do tema que é o próximo vídeo que eu vou fazer, para a gente explicar e conhecer as complicações da vítima durante a hemorragia fisiologicamente. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado.